Inclusive o óleo da unção, o que eu fiquei de te dar, esqueci, Ah, tá. né? Deixar aqui do teu lado. É feito com a arte do perfumista, né? De acordo com a receita de Êxodo. Os tabernáculos, utensílios e tudo mais. Então, normalmente isso daqui, você não pode fazer de uma regra, né? Mas a unção quebra o jugo. Muitas vezes eu coloquei óleo na minha mão, né? E quando dava a mão para alguém que estava endemoniado, o demônio se manifestava. Só que nem sempre acontecia isso, né? Uma vez o demônio me enganou. Ah, é? Né? Aí eu passei um aperto. Como assim? Bom, passa, né? Faz parte da experiência, tentativa e erro, né? É. Então, sempre dá tempo de contar? Claro. Ah, então tempo. beleza. Não temos tempo. Temos... Tá liberado. Você tá com sono já? Então vamos Não. ficar aqui. até, né? Então beleza. Depois eu vou voltar para o lance da Irmandade. Tá bom. Não deixa eu esquecer o fio. Eu fui chamado para fazer uma libertação de uma jovem adolescente, tinha uns 14, 15 anos. Libertação seria um exorcismo? Um exorcismo, isso. Tá. Um exorcismo, melhor dizendo. Né? E os pais insistiram muito comigo, né? Mandaram e-mail, tudo, estavam... E aí eu orei, falei com Deus, falei, tá, Senhor, vou, não vou? Porque às vezes eu ia e não era demônio, sabe? É outra coisa. A pessoa fingia para chamar atenção, né? Então, você vê que não é demônio. Mas aquele dia eu senti de Deus que o negócio era um demônio mesmo, né? Então eu fiz um jejum e tal. Chamei mais 4 intercessores para ir comigo, aqueles que eu não queria ir sozinho, né? Aqueles 4 não puderam ir, né? E eu convidei outros 4, né? E eles também não puderam ir. Aí outros 4 se apresentaram, né? Você vê o negócio, a batalha já estava aí, né? Já estava acontecendo antes de você já chegar estava lá. aí. Aí os 4 que se apresentaram, eu conhecia a vida deles. Eles estavam com a vida toda estrumbicada, sabe? Né? Eu falei, cara, não dá, tua vida não tá muito reta, você tá lutando aí, tá se acertando, né? Não, mas nós vamos, Deus usa assim mesmo, Deus não usa instrumento pior, sujo. né? Que nem o médico fazer uma cirurgia, ele não pega um bisturi contaminado, ele tem que usar uma coisa que tá purificada, né? Porque senão, através deles, eles podiam te o demônio podia te atacar, né? Sim. Aí ficava complicado, né? Então, no final das contas, eu orei junto com eles, né? E eu senti de Deus, ok, Deus permitiu que eles fossem para dar uma lição neles, né? Para que eles aprendessem algo, para que eles vissem uma possessão demoníaca verdadeira. Porque a gente não vê, olha, eu em 22 anos de ministério, eu só vi 5 vezes possessão demoníaca. Só? De verdade, só. Meu Deus! Porque você vê na televisão... É todo dia. Todo dia. Mas você reparou como é que o demônio fala? É sempre o mesmo sotaque, tudo errado. Nós não vai sair dela, vai fazer bater a cabeça, cair da bicicleta, Eu sou o demônio, aquela voz. Pois então não é demônio, né? Não é. Pessoa ensaiando ali, mal ensaiado ainda, Total. né? Aí, beleza. Quando eu cheguei na casa, eu fiz o velho truque, né? Ungi minha mão com óleo, né? Dei a mão pra menina, não aconteceu nada, né? Eu falei, ué, que estranho, né? Normalmente aconteceria. Normalmente aconteceria, mas não aconteceu nada, né? Aí, tudo bem, começamos a conversar, né, com o pessoal e não aconteceu nada. Aí foi chegando a noite, tomamos um chá, conversamos de trivialidades. Quando chegou a noite, era umas 7 horas da noite, mais ou menos, não era horário de verão, então 7 horas estava escuro. E aí, de repente, a gente está para ir embora, a menina começa a se contorcer, ela ficou numa posição que, pelas leis da física, né, desafiava a lei da física. Pode ser específico? Ela se contorceu e ela ficou uma quebra de... ela ficou torta, bem torta para trás, assim, com as mãos torcidas, assim, e não caía. Ou era uma excelente contorcionista, né? Aí, e falando uma voz um pouco diferente, né? Uma voz mais grave, falando assim, eu vou matar todos vocês. Eu já tava na rua... com o meu celular ligando pra minha mulher, pega todas as coisas, a gente vai mais longe possível. Pois é. Fala a verdade, mandíbula. Né? A mulher se contorcendo e falando com a voz. Isso aí eu já tô com 5 quarteirão de distância. Eu também, já. Cara. Porra. Mas eu não podia deixar você não pode, lá, você é o não cara... Posso. Pois e meu nome eu zelar. Exatamente. Né? O nome eu zelar, né? Isso na porta, você tava na porta pra sair já? Não, eu tava me despedindo, né? Não tava nem perto da porta, não dava nem pra correr. Então... E você observa sinais, pupila completamente dilatada, né? Tem músculos faciais que a gente não tem controle, repuxou os músculos faciais, mudou o semblante daquela menina, olhava fundo, dentro dos olhos mesmo, e falava, eu vou te matar, ninguém vai sair vivo daqui. E de repente começou a dar uma piscada na luz e apagou a luz.
Lembra aquela época que rolou uns apagões Sim, na cidade? claro, Foi claro. essa época aí. Ah, tá. Rolou um apagão no bairro da Liberdade. Não é que acabou a luz, apagou, breu. Quando você vai orar para expulsar um demônio, fazer um exorcismo, digamos assim, olhos abertos, porque o bicho vai te atacar. Ah, Só olho aberto, não fecha o olho não, que é vacilo. Caramba. Né? Fica com o olho aberto. Né? Mas naquele momento, olho aberto ou fechado não fazia diferença, estava tudo escuro, né? Aí eu falei para os intercessores, bom, essa é a deixa, né? Momento de vocês intercederem. E silêncio, né? E o demônio falando, eu vou matar. Interceder o quê? Interceder, orar. Orar, tá. Ora, intercede, ora aí, né? E nada, silêncio por parte deles, né? Silêncio absoluto. E o pai e a mãe desesperados, ai Senhor, né? Salva minha filha, liberta minha filha. E escutava, né? Vou matar todos vocês. Então, meu instinto de preservação, eu sou mestre em Kung Fu, né? Então, eu falei, eu preciso me proteger. Então, eu encostei numa parede, falei, bom, por trás ele não vem. Porque a sensação que eu tinha é que ele ia dar a volta, falar no meu ouvido, vou te peguei, né? E grudei na parede e fiquei ali, né? Senhor, no escuro. Né? No escuro total, Senhor, me protege, me guarda. Começaram a voar algumas coisas perto de mim. Eu não sei se ela estava jogando ou era tipo poltergeist que estava voando. Eu não vi. Né? Mas bati parecia uma panela, pem aqui, pem ali, né? Aí eu reuni toda a minha fé nesse momento e falei, Senhor, me protege, me guarda, a situação está estreita, olha, eu invoco a tua palavra que 1000 panelas caiam de um lado, 10.000 do outro. Mas você falando em voz alta? Ou... Falando em voz alta. Oração é em voz alta, orar, falar. Ah, é? Jesus falou, Deus disse, houve luz, então oração muda assim, não tem tanto poder. Você fala, verbaliza. Jesus subiu no monte para orar. E ele falou, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia seja feita a sua vontade, não a minha. Né? Por que então, que a oratória. Você falar, a oração ser silenciosa, ela tem menos poder? Não que tem menos poder, mas o demônio não tem a capacidade de ler o seu pensamento. Né? Na verdade, então é bom para ele escutar. Para ele escutar, porque a palavra diz que a espada do Espírito que nós temos é a palavra. Então eu tenho que verbalizar a palavra não falada não é palavra, né? Então eu verbalizo, né? Me protege, me guarda, tal. E de repente acenderam umas lanternas ali na casa, a menina estava caída no chão, né? Meia mole, eu cheguei perto dela com um certo receio, né? Tipo assim, você cutuca com um pau primeiro, né? A distância. Mas ela estava normal, não estava mais possessa, chorou. E aí eu fiquei sabendo que ela fez aquela brincadeira da tábua Ouija. Sei. Né? E ela passou um pouco dos limites ali, aí a gente orou por ela, tudo, e foi de boa. Por isso que eu falei que eu não vou fazer esse negócio, já te falei. Eu não faço a brincadeira do copo. O copo é zica. Não faço, pra quê? O pessoal no chat aqui tá chamando o Daniel de John Constantino e Tupiniquim. Cara! Pois é, Tupiniquim. Ou ele expulsava o demônio na palavra, ou então no Kung Fu, velho. Já pensou o cara chegando no... o John Constantino. Mas o demônio é forte, meu. E tem uma força brutal. Na igreja, já vi criança arrastando adulto, cara. É força brutal, meu. Não tem explicação. Qual é a explicação? Energia dele. Ele drena a energia dele no seu corpo e essa energia potencializa toda a sua força. Eu vou falar de umas experiências minhas, assim. Pode falar. Minha mãe também era muito católica e tal. E uma vez também mandaram um cara pra lá que a princípio estava endemoniado. E ela trouxe pra sala. E a mesma coisa. Aí me deu a mão esquerda, assim, pra cumprimentar. O rosto dele, cara, eram umas expressões muito estranhas. Pois é, sinistro. Não dá pra explicar. Não dá, só vendo. É uma coisa meio de filme, assim, sabe? E aí você fica com medo. É normal ter medo? É normal ter medo, mas é melhor que você não tenha medo. Confiar em Deus, o Senhor me protege, me guarda. Porque se você tiver medo, ele, como se fosse assim, ele fareja o teu medo. É que nem o cachorro. Sim. Se o cachorro consegue, imagina o demônio. Ele percebe as suas ondas cerebrais que estão com medo. E aí ele ganha vantagem nisso. Entendi. E nesse caso, eu não entendo o óleo. O óleo é uma ferramenta. Por que o óleo tem o poder de tirar um demônio de uma pessoa ou de... Ele não é só o óleo, né? O óleo pode ser usado, é uma das armas, uma das ferramentas que a gente tem, né? Ele foi usado para ungir o tabernáculo, os utensílios do tabernáculo, os reis, né? Sacerdotes. E ele tem um perfume que é o perfume de Deus.
É incrível isso, é um perfume de Deus. Agora, vale pontuar que tem gente que eu já vi em libertação fazendo bobagem com óleo. Tipo assim, vai fazer um casal e esse casal foi muito promíscuo, né? Fazia swing, né? Aí as pessoas pegam e indicam, olha, vai lá no banheiro, agora você vai se ungir com óleo, as suas partes íntimas. Não pode fazer isso, tem canela nesse negócio. Vai cair na mucosa, vai queimar. Nossa. Aí a pessoa volta, tá queimando, mas para queimar mesmo. É o fogo de Deus. E não é. Não é, simplesmente uma reação que... pode rasgar aí, não tem? Mas é isso que eu queria entender, depois voltar Mas é uma arma, porque a unção quebra o jugo. Mas o crucifixo, que nem a gente vê em filme, tem poder também? A água benta? Não. Mas já viu, Você né? pode, digamos assim... mas eu vou entrar em outro mérito. O melhor mesmo é o óleo. É o óleo? O óleo é o melhor. Porque o demônio, os demônios, eles respeitam? Respeita, porque é a receita de Deus. Deus mandou fazer essa receita. É feito de acordo com a arte do perfumista. A matéria-prima vem de Israel, leva 40 dias para preparar. E tem o perfume de Deus. É um perfume, acho que tá tapado aí, Cara, né? eu conheço esse perfume. Tem que tirar isso daí. Isso me lembra igreja, alguma coisa mesmo. Eu acho que... E É que ele tá tapado, né? Tem não, mais mas dá pra sentir mesmo assim, ó. Né? Dá, mais fraquinho, mas dá. É mais forte? Mais forte que isso. Então, contado essa parte de John Constantine, você falou que viu teve 5 manifestações só Só que eu vi pra valer, de verdade. Só que é o suficiente pra uma vida, né? Tá bom. Eu vi, tá bom, eu sempre vi de longe, eu nunca participei até por medo ou por não me sentir preparado, porque tem isso também. Você não se sente preparado, né? E a época que eu fiz curso de libertação, foi a época que eu mais tive sonhos e mais tive medo na minha vida. Mas será que não é porque falavam muito sobre o assunto? Pode ser. Ficava no seu E eu sou muito sugestivo. Eu tenho uma mente muito sugestiva. Tem a ver, né? Tem a ver. Quanto mais você pensa sobre o negócio... Sim, sim. Meu Deus do céu, que medo que eu tinha. E aí, voltando ao lance da Irmandade, remonta... Ela remonta desde a época da Mesopotâmia, dos Sumérios especificamente. Isso é o quê? Sumérios, 3.000 anos. Antediluviano ou não, 3.000 antes de Cristo. 3.000 antes de Cristo. É antes de Torre de Babel? A Torre de Babel, eles acreditam que ocorreu na Mesopotâmia através dos chamados zigurates. Eram torres escalonadas que eles faziam. Depois elas se desenvolveram para algo chamado Etemenanque. E é curioso que essa forma piramidal fizeram no mundo inteiro. Quem que ensinou isso para os caras? Sem ter contatos. Sem ter contato. Os astecas estavam fazendo, os incas, maias, na Guatemala. Egípcios. Porque tudo. Parece que alguém ensinou. Parece a mesma entidade. Que até o pessoal fala que são os extraterrestres, né? Tem essa teoria. Dizem que tem a teoria dos extraterrestres, né? E a outra, qual que é? A espiritual? A outra, eu acredito que foi entidades que ensinaram a engenharia para ser feito aquilo ali. E qual a função? Eram templos, grandes templos? Eram grandes templos que canalizavam grande quantidade de energia. Grande quantidade. Né? Inclusive, eu tenho um vídeo meu chamado uma série, O Poder das Pedras. Né? Os sacerdotes usavam pedras nas suas vestes. Né? 12 pedras. Pedras preciosas. Pedras preciosas, 12. Né? Só que as pessoas acham que pedra, que cristal é do diabo. Na verdade, o diabo ele demoniza, né, o cristal, fala que isso aqui é do diabo, isso aqui é místico, para que você não use aquilo. Os sacerdotes usavam aquilo como propósito, não era só para enfeitar, não. Né? Porque aquilo tem capacidade de absorver energia negativa, de devolver energia negativa. Era uma blindagem. Estava bem no peitoril. Né? Era como se fosse uma couraça ali, protegendo o coração, os órgãos vitais. Então tem muita coisa interessante nisso. Mas a Irmandade ela remonta desde a época da Mesopotâmia, né? E foi gradual. Né? Esses rituais foram evoluindo gradualmente, chegaram entre os celtas, os sacerdotes druidas, os celtas também. Depois foi evoluindo até que chegou, né, hoje no que é chamado de alta magia. Né? Teve os Illuminates, depois os Illuminates tem uma vertente dos Illuminates evoluiu e entrou para o chamado de Irmandade, que é a alta magia. E essa alta magia tem um único propósito: preparar o mundo, a plataforma mundial, para o governo do anticristo.
Então, Mas eles lá no vão começo colocar... já tinha esse plano? No começo, não. Era... Foi gradual. É revelação gradual. Que nem ninguém sabia, no cristianismo, ninguém sabia quem era Jesus. Começaram a Foi falar... gradual. Foi gradual. Vai vir alguém... É isso. E aí, quem é esse... E que são, na verdade, que é o anticristo. Eles treinaram 9, acho que até o Rina falou isso aqui. Né? Treinaram 9, né? Porque não sabe se alguém morre, se alguém se converte, se alguém desiste, né? E uma coisa curiosa, quando eu ainda estava fazendo parte da seita... Até quando você ficou lá? Eu fiquei com até quase 26 anos de idade. Tá. Né? Eu entrei com 17, fiquei até quase 26. E eu teve um pastor chamado João Carlos Marques, né? Ele teve uma experiência que eles chamam de arrebatamento. Poderia ser levado em espírito, como Paulo foi levado ao terceiro céu, né? Ao paraíso. E nessa experiência, isso ele gravou, né? E eu não sabia, fiquei sabendo depois que eu me converti, que falaram para mim. Isso daí, achei muito curioso, eu tenho esse vídeo gravado, né? Inclusive está num vídeo meu, chamado O Beijo do Escorpião. Eu coloquei esse trechinho, né, dele. Ele falou que ele conversou com Jesus, que ele foi arrebatado, conversou com Jesus, e Jesus falou para ele o seguinte, falou, olha, você espera que daqui a pouquinho, né, um dos discípulos de Satanás vai se converter, né, e você vai saber quem ele é. Quando você encontrar com ele, você vai saber quem ele é. E ele comentou isso, comentou em alguns vídeos. E aí, quando me converti, ele soube que eu tinha me convertido. E ele teve plena certeza que era eu. Ele gravou até num vídeo isso, né? Falando, puxa, eu sabia. Então, esse é o Daniel. Então, assim, eu vejo que mesmo quando eu estava perdido, sem horizonte, sem sequer pensar em Deus, né? Deus estava olhando por mim. Deus estava cuidando de mim. Deus estava se preocupando comigo. Então, às vezes, você acha que você está num buraco tão escuro que não tem mais saída. Aí eu começo a aprender algumas coisas, né? Nessa vida tudo passa. Tudo passa. As coisas boas vão passar, as coisas ruins vão passar, tudo vai passar. E eu sempre tinha tido vitória no satanismo, né? Nos feitiços. Aí encontrei um cara que o feitiço não pegou. Não funcionou, porque era um homem de Deus. E eu nunca tinha visto um homem de Deus até então. Nunca tinha encontrado. Aí o feitiço não funcionou. Qual era o feitiço? Eu fiz um feitiço para matar ele. E é possível isso? Bom, a permissão de Deus, né? Eu sempre coloco com a anuência de Deus. Mas ele passou por uma situação bem delicada, né? Eu lancei um feitiço para matá-lo. Mas era um inimigo seu ou alguém não, pediu assim, para você? Alguém, eu namorava com uma menina e ela era cristã, né, evangélica. Mas ela era um namoro assim, não era sério nada, né? E ela então, uma vez, ela acho que viu algum livro meu, eu tinha as coisas do satanismo, né? E eu escondi, mas ela ficou cismada e quis marcar um encontro com esse pastor para ter uma conversa comigo. Eu pensei, encontro, vou acabar com ele, pronto, fiz o feitiço contra ele a noite inteira, ritual, vem rigoroso, o negócio vai longe. Ritual? É rigoroso, um monte de detalhe, né? 6 horas de ritual, pronto, vou matar o cara. Aí eu fui no encontro. Fui no encontro, o cara não foi. Eu pensei, pronto, morreu. Aí no dia seguinte eu estou na empresa, eu trabalhava numa empresa onde o diretor era um satanista, então tive uma ascensão bem meteórica ali, eu era gerente de operações financeiras, e aí tocou meu telefone, né, era a secretária da igreja. Olha, o pastor não pôde ir, eu pensei comigo, né, bom, claro, defunto não vai a encontro, né. Ela falou, mas ele teve um problema, né, ele bateu o carro, né, mas olha, não aconteceu nada com ele, glória a Deus, não tem nenhum arranhão nele, né? Eu falei, puxa, me dá seu nome aí que eu vou fazer um feitiço contra você também, né? Caramba. Aí fiz outro feitiço, errei alguma coisa, aí chamei mais 5 feiticeiros para me ajudar. Falei, vamos somar forças. Aí cada um na ponta do pentagrama, aquela coisa toda, né? Tinha pentagrama, tudo? Sim, tem pentagrama, hexagrama. O hexagrama que pensam que é a estrela de Davi, não tem nada a ver com a estrela de Davi, não, nadinha. Isso é um símbolo pagão, antiquíssimo, remonta, tem tudo quanto é lugar no mundo. No meu Insta tem lá um estudinho sobre isso, mas dá uma fuçada lá. Você chamou reforço? Chamei reforço, tinha certeza que o cara ia morrer, né? Fui lá de novo. Aí o cara tá atrasando. 1 hora, 2 horas, já tô indo embora. Falei, o cara não vem. Aí o cara apareceu. Quando o cara apareceu, olha, diante de Deus, eu tive medo daquele cara. Nunca tive medo de nada na minha vida.
mas aquele cara me deu medo, pavor, sabe? Fisicamente falando, eu derrotaria ele em 15 segundos, né? Eu estava no ápice da minha forma de arte marcial. Mas ele tinha alguma coisa nele, a sensação que eu tinha é que se eu tocasse nele, eu caía. Né? Era um campo, uma energia, alguma coisa, uma força, eu não sei como explicar isso. E ele falou, eu falei, pastor, você chegou atrasado, eu preciso ir embora. Né? Só queria ir embora, eu só pensava em fuga. Né? E ele falou para mim, não, deixa eu orar por você, é rapidinho. Eu pensei, bom, ele vai orar. Sua namorada estava junto ou não? Não. Ele falou, só rapidinho, ok? Só um pouquinho. Pensou, ok, ele ora e eu vou embora, né? Aí eu subi na sala pastoral, entrei, ele entrou atrás de mim e trancou a porta com a chave. Eita. Quando ele entrou com a porta com a chave, eu já olhei para a janela, né? Eu vi que tinha grade na janela. Eu falei, pô, tem como sair. Não tem, eu tenho que ter um pijama de uma listra para passar por lá, né? Aí eu falei, pastor, eu estou sentindo que eu não quero mais orar. Mudei de ideia, né? E ele pôs a mão na minha cabeça. Eu só lembro de ter visto uma mão crescendo assim, apaguei, cara, apaguei. Caramba. Aí eu caí no chão, acordei já no chão, né? A sala dele estava toda revirada, o nó da gravata estava na nuca já, né? E ele calmo, sereno, sabe? Calmo, falando baixo, né? E eu vejo que eu estava todo arranhado, minha roupa estava rasgada. Aí de repente apaguei de novo, voltei, apaguei, voltei, até que chegou uma hora eu estava caído no chão e eu estava na minha própria consciência. Ele me ajudou a sentar na cadeira, explicou o que tinha acontecido, né, e falou, olha, hoje você tem uma nova vida com Jesus. Né? E naquele momento eu senti a paz que transcende o entendimento. Eu nunca tinha sentido isso na minha vida. Nunca tinha provado o que é paz, né? Eu achava que paz era o ter as coisas, ter o poder, ter o dinheiro, ter aquilo. Mas eu fui invadido de uma paz que eu não tenho como explicar, não tenho vocabulário, né? E abracei ele com toda a força que eu tinha, né? E falei, pastor, pelo amor de Deus, ora por mim, porque vão querer me matar. Sempre fui ensinado que satanismo não tem volta, que vão acabar comigo, eu vou morrer, né? E ele falou, calma, né? Não vai nada acontecer com você. Orou, eu terminei aquela oração, estava assim, prantos, né? Chorando muito. Saí na rua todo feliz, eu queria assim evangelizar até o cachorro, sabe? Dar um beijo na boca dele, cachorro, Jesus te ama. Cheguei em casa, tinham 2 sacerdotes do satanismo, somos sacerdotes, que me incomodaram muito depois. Um deles ligou, a gente deu o nome de Zórdico no livro. O nome de? Zórdico. O nome era Zodamerano, são tudo nomes místicos deles. E eu peguei e falei para o Zórdico, poxa, eu encontrei Jesus. Sabe, cara, nós estamos errados, nós erramos, né? E ele falou, não, você errou, né? Você tem um encontro com a gente amanhã, que seria no dia seguinte. Eu teria um ritual para fazer, teria um rito para fazer naquele dia. E ele falou para mim, não, nós vamos buscar você na sua casa, você tem que cumprir esse ritual. Você prometeu, né? Você colocou teu sangue no altar, né? Prometendo que você ia fazer parte desse ritual. E eu pensei, eu não posso fazer parte disso, eu aceitei Jesus, tenho que ir embora. Eu peguei minha bicicleta, morava na Pompeia, pedalei até o Parque de Ibirapuera, perto do batalhão do Exército ali, parei na frente, falei, cara, vai me pegarem aqui, né? Aí parei a bicicleta, comecei a falar com Deus do jeito que eu sabia, eu não sabia orar. Eu falei, Deus, o senhor lembra de mim? Olha, eu sou Marcelo, né? Não era Daniel. Então, eu sou Marcelo, olha, eu moro na rua tal, número tal, né? Eu tenho 26 anos, meu RG, CPF, passei toda a ficha para Deus, passei específico, vai que Deus erra de proteção, né? E aquela noite passou e não aconteceu nada. E é claro, depois teve uma perseguição, teve ameaça, aconteceram uma série de coisas que a gente narra nos livros, né? Mas hoje eles não me incomodam mais. Né, não me incomodam porque eles achavam que o livro ou o meu testemunho fosse despertar a igreja, isso não aconteceu, então eles desdenham disso, né? Desdenham. Alguns deles